Deus não precisa de dinheiro, quem precisa de dinheiro somos nós. Mas a forma que Ele trabalha na nossa vida é justamente provando o nosso coração para ver até que ponto somos fiéis para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Deus nos prova e diz: provai-me nisto também. Eu tenho estudado muito a palavra nesses dias, que eu tenho tido tempo, que às vezes eu não consigo andar, não posso ir ao escritório, e eu fico lendo a palavra, fico pesquisando, e o que eu tenho visto mais do que nunca é que Deus quer transformar a nossa vida e o nosso coração. Deus quer fazer de nós aquilo que um dia Ele projetou. E quando você vai ouvir a palavra nesta manhã, eu creio que vai ficar muito mais claro para você o que eu estou dizendo agora. Mas uma das coisas que nos impedem de ser aquilo que Deus projetou para nós, limitada, pautada apenas pelo visível, pelo material, e com isso nós perdemos tantas experiências que Deus tem para nos dar. Quando Deus fala com o homem, lá no livro de Malaquias, um dos textos mais clássicos da Bíblia, no que diz respeito a dízimos e ofertas, embora a Bíblia toda esteja cheia destas verdades, a gente só não vê porque não quer. Deus fala: provai-me nisto, experimentem-me nisso, deixem-me mostrar para vocês nisso. Eu tenho mais para vocês do que vocês podem imaginar. Mas é necessário que haja uma transformação no coração, para que nós possamos entrar nesse nível de entendimento, de relacionamento, de visão. E esse momento que nós separamos aqui para consagrar ao Senhor dízimos e ofertas, ele é um tempo muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Mexe com valores, mexe com emoções, mexe com propósitos, revela o que está no nosso coração, prova-nos. Muitos sentem-se ofendidos, outros começam a gerar uma porção de pensamentos e motivos pelos quais não faz isso, não obedece à palavra. Mas na realidade, para Deus, essa visão é muito mais simples. É uma questão apenas de determinar o que é valor na nossa vida. Tem um texto na Bíblia, lá no livro de Lucas, que diz assim: aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Ele não diz aonde está o seu coração, está o seu tesouro. O coração segue o tesouro, e não o tesouro segue o coração. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Se o teu tesouro está apenas em satisfazer as suas vontades, tem gente que é tão generoso para consigo mesmo, mas tão mesquinho para com Deus, e com isso só perde, a conta é só de menos, porque Deus é o dono de tudo, e Ele quer apenas provar o nosso coração, para que nós nos conheçamos, e Ele diz depois: provai-me nisto. Você jamais vai me vencer em dar, diz o Senhor, porque a natureza de Deus é esta, é dar, porque quem ama, entrega. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para resgatar o mundo. Nós estamos falando de valores, estamos falando de princípios, estamos falando de verdades que são determinantes na vida de cada um de nós. E eu estou vivendo dias tão especiais, juntamente com a minha casa, que nós estamos assim, ó. Você já viu naqueles filmes de guerra, quando o inimigo, alguém é vencido e o camarada não tem outra alternativa senão levantar a mão e falar: me rendo. Nós estamos mais ou menos assim. Não tem nenhuma restrição a Deus. O que Deus quiser fazer, Ele faz. Se quiser abençoar,
abençoa. Se não quiser abençoar, nós já fomos mais do que abençoados. Se quiser curar, vai curar. Se quiser levar, vai levar. Se quiser, o que Ele quiser fazer, nós estamos assim, rendidos. Mas este é o caminho para a bênção, rendição. E eu quero que vocês experimentem isso também. Dentre tantas coisas que eu quero compartilhar com vocês, das experiências que nós temos passado, uma delas é esta: renda-se ao Senhor. Quando o Senhor fala, renda-se ao Senhor. Quando a palavra de Deus está falando com você, renda-se ao Senhor. Quando Ele está, de alguma forma, ministrando ao seu coração, renda-se ao Senhor. Porque enquanto isso não acontece, nós não só perdemos tempo, mas nós deixamos de experimentar o que seja viver com Deus, viver para Deus. E eu quero que vocês experimentem isso. Eu quero, antes de mais nada, orar com vocês aqui. Às vezes a gente está com tanta pressa, e eu não quero ter pressa agora. Eu quero pedir para Deus mudar nosso coração nesta área. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. E eu creio sinceramente que Deus quer fazer mais na nossa vida, mas coisas precisam ser ajustadas para que Ele possa fazer isso. Você pode fechar seus olhos um minuto? Pai querido, ensina-nos, mas não da forma que estamos acostumados. Faz algo novo dentro do nosso coração nesses dias. Eu creio que o Senhor está permitindo que a sua igreja seja aprovada, seja submetida a algo tão intenso nesses dias, para que possa ser transformada naquilo que o Senhor um dia projetou. Nos afastamos tanto do Senhor, ficamos tão longe, e muitas vezes nem reconhecemos mais a Tua voz. Ficamos tão longe que não sabemos se podemos ou não confiar. Ficamos tão longe que preferimos simplesmente administrar a nossa própria vida segundo o que nos parece melhor. Ignoramos Teus princípios, Tua palavra. Ignoramos a própria vida que o Senhor tem para nós. Mas eu creio que nesses dias algo novo está sendo ministrado ao nosso coração. E o Senhor pode mudar a nossa vida. Nós desejamos isso, nós queremos isso. Ensina-nos, Senhor, a Tua generosidade, porque esta é a Tua essência. Faz da nossa vida a Tua imagem e a Tua semelhança. Transforma o nosso coração e ajuda-nos, Senhor, nas práticas que nos conduzem à vida abundante que o Senhor tem para nós. Faz assim, eu te peço, Senhor. Transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desafiar você que quer a experiência com a palavra, a consagrar agora dízimos e ofertas ao Senhor, com este entendimento, com esta visão, com esta clareza, com esta revelação, com essa disposição de mente, com essa disposição de coração. Basta você levantar a sua mão, os nossos cooperadores vão levar até você um envelope, uma caneta, e você pode, junto comigo agora, consagrar ao Senhor, ao Deus vivo e verdadeiro, dízimos e ofertas que fazem parte do nosso culto a Deus. Você que nos assiste pela internet e às vezes não tem oportunidade de fazer isso, você encontra no nosso site a possibilidade de participar desta obra também, através das instruções ali contidas. Aliás, eu quero cumprimentar cada um dos meus irmãos que estão longe fisicamente,
mas estão muito perto do nosso coração. Às vezes nós gostaríamos de estar mais presentes, não podemos, mas a internet nos aproxima. Eu quero que vocês recebam nosso abraço, nosso carinho, recebam o que o Senhor tem para você nesse dia também. Eu tenho algo muito especial de Deus para a sua vida nesta manhã. E eu quero que você se prepare desde já para receber a santa palavra, que tem o poder não só de transformar a nossa vida, mas de levar-nos a conhecer a Deus. Vamos tomar em nossas mãos nossos dízimos e nossas ofertas. Você pode segurar aí na sua mão? Pai, aqui está este dízimo, esta oferta, que nesta manhã consagramos ao Senhor. Senhor, nós não conseguimos compreender o que seja a generosidade segundo o Teu padrão, mas eu sei que o Senhor está fazendo uma obra na nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a nos mover no sobrenatural também nesta área. Ajuda-nos, Senhor, a fazer do dinheiro não motivo de briga, de confusão, de cobiça, de avareza, de mesquinharia, mas ajuda-nos a fazer do dinheiro aquilo que o Senhor quer que ele seja: um servo útil para a nossa vida e para aqueles que estão à nossa volta, um servo útil para a Tua obra, para a Tua igreja, um servo útil para socorrer aqueles que precisam do socorro, um servo útil, jamais um senhor. Transforma o nosso coração nesta área, muda, Senhor, a visão da Tua igreja. O Senhor se manifesta em todo o tempo na história do Teu povo, dando, suprindo, abençoando. E o Teu povo, ao longo da sua história, demonstra um coração duro a respeito destas coisas. Mas eu creio que o Senhor está agindo e trabalhando em nossa vida e devolvendo tudo ao seu lugar, para que o Teu plano e o Teu projeto para a criação, para a vida humana seja restabelecido, a fim de que o Senhor volte a ser visto em cada um de nós, para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Você pode se levantar do seu lugar, vir aqui à frente e depositar aqui o seu dízimo, a sua oferta.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro da Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis 1. Primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Esse texto tão conhecido da grande maioria de nós vai se revelar a você de um modo muito especial nesta manhã. Deus tem falado conosco de um modo muito intenso nesses dias, não que não falasse antes. Ontem alguém me perguntava, Deus está falando diferente com você nesses dias? Eu falei, não, está falando do mesmo jeito, através da palavra dEle. Eu é que estou um pouco mais sensível. Deus não mudou, Ele não muda. Como está escrito lá em Malaquias, capítulo de número 3, diz assim: eu sou Deus e não mudo. Não é Deus quem muda. Deus não precisa mudar. Quem precisa mudar somos nós. E ontem alguém falava comigo, me perguntava, você está mais espiritual, está mais quebrantado nesses dias? Não. Nós estamos passando os piores dias da nossa vida. Aliás, quinta-feira eu acho que foi o pior dia da minha vida. Mas, o que eu tenho entendido com tudo isso, vivendo momentos muito difíceis, é que nós precisamos mudar. E por mais que tenhamos a falsa ideia de que somos tão espirituais, nós não somos espirituais. Porque o estado que nós vivemos nesta terra está muito distinto daquele que Deus preparou, idealizou para cada um de nós. Mas eu creio sinceramente que como a mudança ela é produzida por Deus, ela é possível de ser alcançada a qualquer momento. Nesse culto a sua vida pode ser transformada. Numa pregação, num versículo. Daqui a pouco eu vou testemunhar o que aconteceu comigo agora há pouco aqui. Deus não muda, Deus não precisa mudar, mas nós precisamos. E o primeiro passo da mudança é você entender que precisa mudar. E por que nós precisamos mudar? Porque nós não surgimos do acaso. Você não surgiu do acaso. Desculpe o termo que eu vou usar aqui, mas por mais estrupiados que qualquer um de nós pode estar na vida, como fruto das escolhas equivocadas, como fruto de algum acidente de percurso, como fruto da própria maldade do coração humano, nós não somos obra do acaso. Você não é obra do acaso. Por mais que possa ter feito tudo errado até hoje, você não é obra do acaso. Eu não sou obra do acaso. Existe um plano, existe um plano. Você pode dizer assim para a pessoa que está ao seu lado, existe um plano para a sua vida? E eu espero ter a capacidade de meia hora ou 40 minutos, comunicar tudo o que eu gostaria de comunicar, para você entender o que eu estou dizendo. Gênesis 1:1, o que está escrito aí na sua Bíblia? No princípio Deus criou o céu e a terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas, e chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã no primeiro dia. O que eu acho lindo neste texto, eu não sei se você, nessa última parte do versículo 5, encontrou alguma coisa diferente aí, estranha. O que está escrito aí no finalzinho do versículo 5? Houve o quê? Tarde e manhã
o primeiro dia. Primeira coisa que eu quero estabelecer aqui é que Deus não criou a noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Nós sabemos que está escrito na palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não criou a noite. A noite é fruto do pecado, da maldade, que um dia entrou na vida do ser humano. E todas as vezes que você me ouviu falar aqui de pecado e maldade, eu não estou aqui recriminando ninguém, eu estou falando da história do ser humano com o pecado, que começou muito antes de você sonhar em nascer. Isso já é uma história longa. E olha o que diz aí no verso de número 6: e disse Deus, haja o firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, e fez Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez, e chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Também disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus, produza a relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas davam semente segundo a sua espécie, e árvores davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. E você vê Deus criando. Mas Deus não só criou, Deus também fez algumas coisas. E você vai encontrar aqui, na leitura deste texto, a alternância de dois verbos: criar. Olha o versículo 18 aí, o que está escrito? 18 não, é 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Para governar o dia e a noite fizeram separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas, enxames de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e os mares, e a terra se multipliquem as aves. E houve tarde e manhã o quinto dia. Disse Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Verso 25. E o que Deus fez? Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o quê? O homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu quero parar por aqui. Você vai ver a alternância desse verbo criar e fazer. O que significa criar alguma coisa? É produzir a partir do nada. E eu posso dizer a vocês que só Deus cria alguma coisa. O ser humano não é capaz de criar absolutamente nada. Por quê? Porque criar é produzir a partir do nada. E tudo que nós fazemos é a partir de alguma coisa. Se você fala, eu vou fazer um púlpito de acrílico, você não vai criar um púlpito de acrílico.
Você vai pegar o acrílico que já existe, ou o plástico, vai derreter e vai fazer o púlpito de acrílico. E assim é na vida de cada um de nós. Nós fazemos muitas coisas, mas nós não criamos absolutamente nada. E tudo que se cria... Eu estava há um mês atrás assistindo um documentário sobre Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo, e ele fala das suas curvas sinuosas, seus projetos sinuosos. Curva sinuosa é redundância. E ele fala que ele observou as montanhas, ele observou o corpo da mulher especificamente, e a partir dali ganhou a inspiração para desenhar os seus projetos cheios de curvas. Ele não criou, ele fez. E Deus cria algumas coisas e faz outras coisas. E algumas vezes não é Ele quem faz, Ele manda fazer. Ele diz aqui, Ele mandou a terra fazer. Ele mandou os mares, as águas, fazerem. Eu não sei se você tinha percebido isso na Bíblia, mas está escrito aqui, você leu. Ele disse à terra, produza. Ele disse às águas, produza. Mas o que eu quero dizer a vocês, com tudo isso que eu estou aqui expondo, é exatamente o que está escrito no verso 26. Quando ele vai criar, ele vai fazer o homem, o que ele diz aí? Também disse Deus, façamos. O homem não foi criado, o homem foi feito. E ele foi feito a partir de alguma coisa. E a partir do que ele foi feito? Vamos acabar de ler esse versículo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer o quê? Que quando ele foi fazer o homem, ele fez a partir da própria imagem e semelhança de quem? Dele próprio. Ele não tirou a matéria-prima de outro lugar. É lógico que o ser humano, como está escrito em Provérbios, foi gerado, segundo o homem, foi criado do pó da terra, mas o Espírito era o Espírito de Deus. O homem foi feito, não foi criado. Foi feito a partir de alguma coisa. E quando Deus vai criar as árvores, a relva, Ele fala à terra, produza. Quando Ele vai criar os peixes, Ele fala à água, produza. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele fala com quem? Consigo mesmo. Façamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, envolvidos neste projeto. Façamos. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando eu falava agora há pouco que Deus tem um plano para nós, o plano é justamente este: fazer de nós a sua imagem e a sua semelhança. Este é o plano de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras, conforme elas nos relatam, que esse plano foi frustrado temporariamente porque o pecado entrou no coração do homem. E por mais santos que possamos ser, do ponto de vista agora de atitudes e práticas, nós sabemos como o pecado influencia a nossa vida. Tem um texto nas Escrituras que diz que Jesus veio a esta terra com um propósito. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 19, verso de número 10. Lucas 19, 10.
Tenho que ficar sentado aqui, mas não consigo. Vou passar cola nessa cadeira. Tem sossego. Lucas 19:10. Lucas 19:10. O que está escrito aí na sua Bíblia? Porque o Filho do Homem... Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? O propósito de que eu e você fôssemos a imagem e semelhança de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que Jesus estava presente na criação do homem. João capítulo 1, verso de número 1 e seguintes. Fala da criação ali. Tudo que foi feito por meio dele, nada do que foi feito sem ele. E aí o homem se perde por causa do pecado, e o pecado é tão visível na vida de cada um de nós, não é verdade? É tão visível dentro dos lares, é tão visível nas famílias, é tão visível nos casamentos. Porque agora há pouco eu falava com vocês aqui no momento em que consagramos ao Senhor dízimos e ofertas, uma prática tão dolorida, tão dolorosa. Existem pessoas que parece que têm um fio ligado do coração no bolso, a hora que vai pôr a mão no bolso, dói o coração. Mas Deus não é assim. Deus é generoso. E a própria falta de generosidade do ser humano é fruto da presença do pecado. Por mais santos que possamos ser, ainda carecemos desta salvação, desta transformação. Alguns estão tão longe disso que são a própria expressão do mal. E eu costumo dizer que tem gente que é mais ruim que o diabo. Essa semana eu ouvia pelo rádio a história de um menino que matou e esquartejou a mãe com a ajuda da namorada de 14 anos e mais um amigo. Não sei se vocês acompanharam isso pela televisão ou pelo rádio. Um menino, acho que viciado em drogas, a mãe bonita, uma moça de 40 anos de idade. O filho chegou em casa, matou a mãe, picou em pedaços e jogou pedaços em terrenos na cidade inteira. E essa maldade deformou a obra da criação, mas Jesus veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E a nossa querida Isabela, no início do culto, falava: talvez você ache que não tem problema, talvez você ache que não precisa de cura. Se você entendeu o que eu disse até aqui, se você entendeu o que eu falei até este presente momento, você já deve estar convencido que precisa de cura. Precisa de cura para as suas emoções, para os seus pensamentos. Precisa de cura para as suas reações. Precisa de cura para os seus relacionamentos. Tem lares que são verdadeiros infernos. Por quê? Porque se afastaram, o homem se afastou de Deus. Tem casamentos que são verdadeiros infernos. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus. Tem relacionamento de pai e filho, filho e pai, que são verdadeiros infernos. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus. E Deus tem um plano. E Deus enviou seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. E quem se havia perdido? Eu e você. Eu e você perdemos a visão do propósito. Uma atitude simples. Às vezes é tão difícil, porque ficou tudo complicado demais.
ficou tudo difícil demais, tudo ficou doloroso demais. Por quê? Porque existe algo que ocupou o lugar de Deus na nossa vida. Nós tiramos o D, tiramos o S, ficou só eu. Era Deus. Com o pecado perdeu o D e perdeu o S, e ficou só eu. E tudo tem que me satisfazer, tem que fazer a minha vontade, agora. Se não for assim, eu não quero. Se você não fizer da maneira que me agrada, eu não quero. Eu não venho mais aqui. Se você não falar o que eu quero ouvir, se você não fizer do jeito que eu quero, se você não me der o que eu quero, eu não vou conviver com você. O homem perdeu a presença de Deus e se tornou só eu. Eu fui contrariado, eu não quero mais. Mas o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus tem um plano. E este plano é fazer de mim e de você a imagem e semelhança dele. Você sabia que Jesus só tem uma pregação na Bíblia? Só uma mensagem de Jesus em toda a Bíblia narra uma pregação de Jesus. A Bíblia tem muitas parábolas de Jesus, conversas que foram registradas ali entre Jesus e uma pessoa, outra pessoa, mas pregação de Jesus só tem uma na Bíblia, só uma. Não precisa gastar teu tempo procurando outra que não tem, é uma só. Mateus 5, 6 e 7, que é conhecido como Sermão do Monte. E se você observar o Sermão do Monte, ele fala em todo o tempo das características de Deus que precisam voltar a fazer parte da minha e da sua vida, porque Deus tem um plano. E eu fui surpreendido esta semana, quando eu encontrei uma frase na Bíblia, e de repente eu comecei a ver que a Bíblia estava cheia desta frase, do começo ao fim. E eu fiquei assustado com aquilo. E esta frase, que está do começo ao fim da Bíblia, fala de qual é o plano. Abra comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 6, verso de número 7. Lê aí para mim, não vou nem abrir a minha. Êxodo 6, 7. O que está escrito aí? Deus está dizendo: vocês serão meu povo e eu serei vosso Deus. E quando você começa a ler a Bíblia, você vai encontrar essa frase na Bíblia inteira. O plano de Deus é que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus. Você vai encontrar, eu separei apenas algumas passagens. Levítico 26:12, está escrito isso. Deuteronômio 26:18, Deuteronômio 29:13, Jeremias 7:23, Jeremias 13:11, Jeremias 24:7, Jeremias 30:22, Jeremias 32:38, Ezequiel 11:20, Ezequiel 14:11, Ezequiel 36:28, Romanos 9:25, 1 Pedro 2:9, Jeremias 11:4, Jeremias 31:33, Ezequiel 37:27, Ezequiel 37:23, Oséias 2:23, Zacarias 8:8, Zacarias 13:9, 2 Coríntios 6:16, Hebreus 8:10. Essas são apenas algumas
passagens que eu anotei aqui. Deus dizendo: vocês serão meu povo e eu serei vosso Deus. Vocês serão meu povo e eu serei vosso Deus. Eu quero ler alguns textos das Escrituras que eu citei aqui. Abra comigo em Zacarias 8:8. Zacarias, um dos últimos livros do Velho Testamento. Zacarias 8:8. Zacarias 8:8. Zacarias 8:8 está escrito assim: eu os trarei e habitarão em Jerusalém e serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Leia comigo Zacarias 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e purificarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu a ouvirei e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Este é o plano. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16. Segunda Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 16. O que está escrito aí? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Essa primeira pergunta que você encontra aqui nesse texto é para você pensar em casa, nas madrugadas. Quem é o santuário de Deus? Teoricamente nós, não é verdade? E de fato também somos nós. Por quê? Porque eu quero, porque eu sou bom? Não, porque Deus fala. Mas Ele próprio pergunta pela sua palavra: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem são os ídolos? Falamos de um deles agora há pouco. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quais ídolos eu e você temos criado para a nossa vida? Ah, o dia que eu tiver isso, o dia que eu alcançar aquilo, o dia que eu tiver, que eu possuir. E sempre tem a palavra eu nessa ligação. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. E Ele diz assim: porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio, o que Ele próprio fez? Disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirarei do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras,
e eu vos receberei. O que são coisas impuras, gente? Impuro é aquilo que não é pertinente à nossa vida. Os ídolos que nós criamos. Nós criamos coisas para adorarmos, e aquilo se torna uma obsessão na nossa própria vida. Eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que alcançar. Mas que ligação há? E eu digo a você, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? E esta ligação se chama pecado. É isso que nos liga aos ídolos que nós criamos, o pecado que está no nosso coração. E quando eu falo sobre isso, eu não estou me referindo a uma pessoa, porque nós temos a atitude de dizer: agora eu entendi por que meu marido é desse jeito, agora eu entendi por que minha mulher é desse jeito, agora eu entendi por que meu filho, minha filha, meu irmão, meu amigo é desse jeito. Não é esta a conclusão que Deus quer nos levar a chegar. Agora eu entendi porque eu sou desse jeito. Mas Deus tem um plano. E o plano de Deus é que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus. Quando Ele nos criou, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Lendo aqui 2 Coríntios de novo, verso de número 17. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer fazer isso na nossa vida. Esses dias eu estava meio down, e o diabo quis começar a ministrar algumas coisas na minha vida, mas imediatamente Deus trouxe essas palavras. Isso tem um custo. Isso tem um custo. E o custo muitas vezes vai ser a própria morte de coisas tão preciosas dentro do nosso coração, porque o nosso coração precisa ser transformado, o nosso coração precisa ser mudado, senão aquilo que foi gerado para ser a imagem e semelhança de Deus se torna a imagem e semelhança do maligno. E tudo que Deus criou de bom se torna mal. Você imagina a alegria de Adão quando ele abre os seus olhos, a hora que passou o efeito da anestesia, e encontra uma mulher do seu lado. Tudo que Deus criou, Ele disse que era bom, mas quando Ele cria o homem, Ele diz: eis que viu Deus que era muito bom. E eu costumo dizer isso nos casamentos, nas cerimônias de casamento que eu realizo, quando está ali o noivo e a noiva, a coisa mais linda do mundo à minha frente, eu fico imaginando, pena que eles vão estragar tudo. E eu falo, nunca se esqueça, Deus está te dando um ser humano de presente. Cuida dele, cuida dela. Só que no momento seguinte, tantas vezes, a pessoa começa a duvidar, e começa a dizer, como disse Adão a Deus: foi a mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, eu não tenho culpa nenhuma, se eu deixei ela solta andando pelo meio do jardim, tendo comunhão com o diabo. Foi a mulher que o Senhor me deu. O mal entrou no coração de cada um de nós. Mas Deus enviou seu Filho para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Muitos de nós estão perdidos, nós estamos perdidos em muitas áreas da nossa vida, mas Deus está fazendo uma obra, e eu quero dizer uma coisa para vocês: nós não temos nem ideia como é bom
Aliás, é muito bom o que Deus faz. Eu falei para vocês que eu ia falar de uma experiência que eu tive agora há pouco. Eu estava muito angustiado. E eu conversei com Deus esses dias. Falei o seguinte: Deus, o Senhor vai me falar o que é para eu falar. Mas dentro da igreja, dentro da congregação. Semana passada foi assim, eu tinha escrito umas 10 ministrações, a hora que eu cheguei aqui, Deus me deu um versículo diferente e eu entendi que era isso que eu tinha que pregar. E eu creio que foi uma bênção. Se você não ouviu, tem o CD à sua disposição. Abra comigo em Malaquias capítulo de número 3. A partir do verso de número 8, eu vou encerrar por aqui. Eu vou dar continuidade na semana que vem, ou quando eu tiver a oportunidade de pregar de novo para vocês. Mas eu quero deixar isso para o seu coração. O que Deus me deu. Malaquias, capítulo de número 3, é conhecido por falar sobre o quê? Dízimos e ofertas. No verso número 6 ele diz assim: porque eu sou o Senhor e não mudo. Por que Deus faz questão de dizer isso para mim e para você? Porque a gente vive com a ideia de que Deus tem que mudar de ideia, não é verdade? Deus tem que fazer o que eu estou querendo, Ele vai mudar uma hora. Eu tenho certeza, Deus vai mudar. Ele vai se arrepender do que Ele está fazendo comigo e Ele vai mudar. Ele vai fazer o que eu quero. Mas Deus já deixa bem claro: eu sou Deus e não mudo. Isso indica que quem tem que mudar, quem é? Sou eu. Não é nós, não, eu. Assume a responsabilidade. Senão de nós é muita gente. Quem tem que mudar sou eu. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Tem gente que nem fala. Não falo. Não que você não fale. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Aquilo que nos parece contrário é bênção para nós. Porque se Deus mudasse, eu tenho certeza, não teria ninguém nesse prédio aqui, ele não teria nem prédio, ele já teria destruído todo mundo. A gente acha que não merece o que está passando, merece é muito mais. É que Deus dá o que a gente não merece. Que é graça, misericórdia, amor, bondade. Eu sou Deus e não mudo, por isso vocês não são consumidos. Apesar da maldade, apesar do egoísmo, apesar da presunção, apesar, por isso vocês não são destruídos. Desde os dias dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Deus nos chama para voltar para Ele, porque o Filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus diz: voltem para mim, volta para mim, volta para mim. O único problema de voltar para Deus é que para voltar para Deus tem que fazer o quê? Morrer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a... E tem coisa mais difícil que isso? Pensou você ter que abrir mão daquele sonho, daquele projeto, daquela vontade? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, que significa morte, e siga-me. O Senhor diz: tornai-vos para mim e eu me tornarei a vós.
Deus tem tudo que eu e você precisamos, queremos, sonhamos e muito mais. A palavra diz isso de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho muito mais, eu tenho muito mais, eu tenho muito mais, eu tenho muito mais. Logo que eu me converti, eu ouvi uma história de uma criança que estava brincando com uma moeda. E aquela criança estava rodando aquela moeda, ela caiu dentro de um vaso muito valioso. E ele enfiou a mão para pegar a moeda dentro do vaso. Na hora que ele fechou a mão para tirar do vaso, a mão fechada não saía. E para ele tirar a mão do vaso, tinha que quebrar o vaso. Ou largar a moeda. E ficou aquele dilema, eu quebro o vaso ou eu largo a moeda? E esse é o dilema da humanidade. Eu quebro o vaso ou eu largo a moeda? No meu casamento. Eu quebro o vaso ou eu largo a moeda? No meu relacionamento com Deus. Eu quebro o vaso ou eu largo a moeda? Em relação ao meu amigo e ao meu irmão, com quem eu já não me dou tão bem quanto eu me dava antes. Eu quebro o vaso ou eu largo a moeda? Na minha casa. Eu quebro o vaso ou eu largo a moeda? Até que um pai muito sábio vem com um saco cheio de moedas e diz, larga essa que eu te dou, eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para te dar. Volta para mim, volta para mim. Quando eu falava hoje de rendição, é o que nós temos vivido nesses dias. Eu confesso a vocês, para mim não faz diferença absolutamente nenhuma o final da história que nós vivemos nesses dias. Mas não faz nenhuma diferença como ela vai terminar. Porque eu sei que Deus tem um plano. Deus tem um plano. E esse plano não é só para mim, não é só para minha casa, é para você, é para a sua casa. Deus tem um plano, e esse plano é tornar-nos a sua imagem, a sua semelhança. E eu quero ler com vocês aqui o verso de número 13 agora de Malaquias 3, e nós vamos encerrando por aqui. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Nós muitas vezes somos duros com Deus e ficamos reclamando e murmurando e blasfemando, porque Deus não faz, porque as pessoas não fazem, porque minha esposa não faz, porque meu marido não faz, porque meu irmão não faz, porque minha irmã não faz, porque o pastor não faz. A gente não percebe que é Deus quem está nos provando. A gente não percebe que é Deus quem está fazendo. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, e nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. E não sabemos que estamos perdidos. Nós somos egoístas e não sabemos que somos egoístas. Nós somos maus e não sabemos que somos maus. Nós somos mesquinhos, avarentos e não sabemos que somos mesquinhos e avarentos. Nós somos presunçosos e não sabemos que somos presunçosos. E o Senhor diz, as vossas palavras foram duras para mim, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar em tudo diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois,
Reputamos por felizes os soberbos. A gente vê aquelas figuras na revista Caras. Não existe coisa mais vazia do que aquilo. Falamos isso que é vida. Ficar nesse castelão aqui, mordomo, aquele roupão branco, hidromassagem, e eu aqui nessa miséria servindo a Deus. Isso que é vida. Uma hora eu vou para a Ilha de Caras e nós dizemos: inútil é servir a Deus. E reputamos felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. E então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, e naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai mostrar a diferença, é questão de tempo, Ele vai mostrar a diferença. Tem hora que parece que o inferno veio sobre nós. Tem hora que parece que tudo dá errado, tem hora que parece que tudo se perdeu. Mas o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E o Senhor tem um plano, Ele diz: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, mas é maravilhoso demais. Esse momento de aparente perda, de aparente dano, de aparente ruína, de aparente desgraça, está resgatando a nossa alma, está curando de doenças e enfermidades que nós nem imaginávamos que tínhamos. Mas o Senhor diz: então vereis outra vez a diferença. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Deus tem o melhor preparado para mim e para você. Você pode fechar os seus olhos. Pai querido, como o Senhor falou conosco na semana passada, não temam o que pode matar o corpo, antes temam aquilo que pode não só matar, mas lançar o corpo e a alma no inferno. A isso devem temer. Este é o pecado que entrou na raça humana. Esta é a maldade que ocupa o nosso coração. Transforma a nossa vida, eu te peço. Transforma o nosso coração. A tua palavra diz que todo mal procede do coração. Transforma este coração, meu Pai. Restaura em nós a tua imagem e a tua semelhança. Devolve-nos, Senhor, a tua generosidade. Devolve-nos, Senhor, a capacidade de perdoar. Devolve-nos a capacidade de entender
que Tu és o Senhor. Não sou eu, é Deus em mim. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Jesus nos ensinou orando: não seja feita a minha, mas a Tua vontade. Porque a nossa vontade tem transformado a nossa própria vida, muitas vezes num inferno. Senhor, perdoa-nos nesta manhã. Perdoa a nossa vida. Perdoa, Senhor. Como o próprio Jesus orou, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-nos, nós não sabemos o que fazemos. Muda o nosso coração. Dá-nos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e dar a elas o devido valor. Dá-nos olhar para o Senhor e dar-te o devido respeito. Dá-nos olhar para nós mesmos e enxergar a Tua graça. Porque pela Tua graça é que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Faz assim, eu te peço hoje, Senhor, em nome de